Ok, gravação iniciada. Vamos então para o assunto de hoje. Uma coisa que ficou faltando falar é uma outra aplicação da busca em profundidade para de grafos. Então, essa é a aplicação. Dado um digrafo acíclico, G, obter uma ordenação topológica de G. A gente vai ver depois que a ordenação topológica está relacionada com escalonamento de atividades e tarefas. Mas antes de passar adiante, né, nós temos que recordar o que é digrafo acíclico. Né? Então, um digrafo é acíclico se ele não contém ciclos direcionados. O que isso quer dizer para nós? Dentro do ambiente da busca em profundidade, isso quer dizer que nós não teremos arestas de retorno. As arestas de retorno que voltam de um descendente para um ancestral, elas são as arestas que fecham os ciclos direcionados. Então, se o digrafo é acíclico, ao fazer uma busca em profundidade, só haverá arestas azuis da floresta de profundidade, amarelas de avanço e verdes de cruzamento. As vermelhinhas de retorno não vão existir nesse caso. Ok, e o que vem a ser uma ordenação topológica? Primeiro eu vou dar a definição. No princípio ela pode parecer um pouco difícil de entender, mas depois, nos próximos slides, a gente vai exemplificar essa definição. Primeiro vem a definição formal. Uma ordenação topológica de um digrafo acíclico é uma ordenação de V1, V2 até Vn dos vértices de G com a seguinte propriedade. Se existe uma aresta em G direcionada de VI para VJ, então o I é menor do que o J, ou seja, o VI vai vir antes do VJ nessa ordenação. Tá? Então, se houver alguma aresta, ela só pode ir de um vértice de índice menor para um vértice de índice maior. É como se todas as arestas desse digrafo estivessem orientadas da esquerda para a direita. Todas elas. Tá? Agora, eu posso ter várias ordenações dos vértices. Algumas podem não respeitar essa propriedade. Mas a ordenação topológica vai respeitar essa propriedade. Todas as arestas vão estar direcionadas da esquerda para a direita. Vamos aprofundar nessa definição. Aqui eu tenho um exemplo de digrafo acíclico. Se vocês repararem com cuidado, aqui não tem nenhum ciclo direcionado. Tá? Por exemplo, eu não consigo fazer um ciclo saindo de A até D, de D até C e voltando para A, porque essa aresta está direcionada de A para C. Então, isso aqui, esse triângulo envolvendo os vértices A, D e C, não é um ciclo direcionado. Bem como esse aqui também não é um ciclo direcionado, este aqui também não é. Esses quatro vértices, H, J, F e G, também não formam um ciclo direcionado. Então, não há ciclos direcionados. E aqui eu tenho um exemplo de ordenação topológica desse digrafo. Vamos ver se, então, ela satisfaz a propriedade.
Vamos pegar uma aresta qualquer. Por exemplo, a aresta EF. Se eu olhar na ordenação, o E aparece antes do F. Ou seja, o E aqui no caso é o nosso V4, é o quarto vértice, né? 1, 2, 3, 4. O E seria o nosso V4 na ordenação e o F é o V5. Então, o E está à esquerda do F na ordenação, porque o índice dele, que é 4, é menor que o índice do F, que é 5. E, de fato, a aresta EF ela vai da esquerda para a direita nessa ordenação. Um outro exemplo, EB, é uma outra aresta do digrafo. Se a gente olhar aqui na ordenação, o E está à esquerda e o B está à direita. Tá? Mais um último exemplo, J para G. É uma aresta direcionada. O J está à esquerda e o G está à direita. Então, todas as arestas desse digrafo, se você olhar para essa ordenação, elas vão estar sempre de um vértice que está à esquerda para um vértice que está à direita. Tá bom? A ordenação topológica, pessoal, ela não é única. Isso aqui é uma outra ordenação topológica do mesmo digrafo. Então, por exemplo, aqui a aresta EB, na primeira ordenação topológica, vai do V4, V5, V6, V7 e V8, até o V8. É uma aresta do V4 para o V8. E na segunda, é uma aresta do V1, tá? Que é o E, até o B, que está aqui no finzinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Do V1 para o V9. Mas nas duas ordenações, a aresta aparece orientada de um vértice que está à esquerda para a direita. Vai haver algumas outras ordenações que não serão topológicas, né? Por exemplo, o I tem que estar à esquerda do J em qualquer ordenação topológica. Então, se você colocar o J antes do I na ordenação, não vai funcionar. Não vai ser uma ordenação topológica, tá? Então, vocês entenderam a definição? O que eu estou pretendendo com o conceito de ordenação topológica? Alguém gostaria de perguntar algo? Muito bem, então posso seguir adiante. Ok. Então, vamos continuar. Só queria que alguém me confirmasse, eu esqueci de perguntar isso no início, se os slides estão bem visíveis e se a voz está bem clara. Tá tudo certo, tá tudo certo. Tudo certo? Tá ótimo. Então, para que eu possa obter uma ordenação topológica, o digrafo tem que ser acíclico. Se o digrafo não for acíclico, não será possível obter uma ordenação topológica. Ok? Porque, como eu tenho um ciclo direcionado, qualquer ordenação que eu fizer sempre vai ter uma aresta voltando da direita para a esquerda. Então, para que um digrafo possua uma ordenação topológica, é necessário que ele seja acíclico. Ok? Então, se o digrafo é acíclico, ele tem uma ou mais ordenações topológicas. E se ele tiver uma ordenação topológica, isso quer dizer que ele é acíclico. Então, são dois conceitos equivalentes. Ser acíclico e ter ordenação topológica são coisas equivalentes. Tá? Ter ciclo direcionado implica que não há ordenação topológica.
E se não há ordenação topológica possível, então é porque tem um ciclo direcionado. Ok? O ciclo é o que atrapalha a ordenação topológica. E a ordenação, na verdade, é o nosso escalonamento. O que é escalonar? Escalonar é colocar vários elementos, tá, ao longo do tempo, para que não haja conflitos entre eles. Então, essa ordenação dos vértices nada mais é do que um escalonamento, é colocá-los ao longo do tempo, como se o vértice V1 da ordenação fosse o primeiro vértice alocado no escalonamento. O V2 é o segundo vértice alocado no escalonamento. E assim por diante. Tá? Então, uma ordenação topológica, tá, é um escalonamento desses vértices ao longo do tempo. O índice dele é o tempo em que ele foi escalonado. Ok? Nós já vamos aprofundar mais nesse conceito. Muito bom. Então, você pode enxergar essas ordenações como escalonamentos ao longo do tempo. Tá? Como que eu decido se eu posso escalonar ou não? Se tem ordenação topológica ou não? Então, eu tenho que saber se o digrafo é acíclico. Então, basta rodar a busca em profundidade. Se essa busca não produzir nenhuma aresta de retorno, então o digrafo é acíclico. Tá? Agora, é importante, pessoal, frisar que a busca em profundidade ela é robusta. Robusta em que sentido? Em que sentido eu estou falando robusta? Nesse sentido aqui de baixo do slide. Se você fizer uma busca e essa busca não produzir nenhuma aresta de retorno, nenhuma outra busca vai produzir aresta de retorno. Não importa o vértice que você escolha para a raiz da busca, ou os vários vértices que você vai escolhendo para iniciar cada uma das novas árvores. A ordem de escolha dos vértices e a ordem de visita dos vizinhos não importa nesse sentido. Se uma busca em profundidade, qualquer uma, tiver aresta de retorno, todas elas terão. Não importa a ordem de escolha das raízes da busca, nem da ordem de visita dos vizinhos. Isso é muito interessante. Uma busca produziu aresta de retorno, todas vão produzir. A primeira busca que você fez não produziu aresta de retorno, nenhuma vai produzir. Então, basta fazer uma. Você faz uma busca em profundidade. Não tem aresta de retorno, nenhuma busca vai ter, e o grafo não tem ciclos direcionados. Então, a busca ela é muito robusta nesse sentido. Se vocês lembrarem do algoritmo, né? O algoritmo pode ter várias ordens de escolha, na ordem de visita dos vértices e também na ordem de escolha das raízes da busca. Isso não vai interessar em termos de detectar um ciclo direcionado ou não, se detectar que o digrafo é acíclico ou não, tá bom? Então, é assim que a gente detecta se o digrafo é acíclico. Vamos explicar um pouco mais claramente quais são as aplicações da ordenação topológica. Tá? Então, como eu havia falado, uma primeira aplicação é o escalonamento de atividades, tá? Ou tarefas que você tem que realizar. Então, vamos lá. Cada vértice vai representar uma atividade que você tem que realizar. Pode ser uma atividade dentro de um processo industrial, tá? Pode ser uma atividade dentro de um projeto que você está executando,
pode ser uma atividade dentro de um programa concorrente. O programa realiza uma atividade e depois vai para a próxima. Ok? E uma aresta direcionada da atividade A para a atividade B indica que a atividade B só pode ser executada depois da atividade A. Então, uma aresta de A para B significa que B não pode começar sem que A tenha terminado antes. Por quê? Porque pode B depender de um dado que o A vai enviar para ele, ou o B é uma atividade que só pode ser realizada depois que A for realizada. Por exemplo, eu não posso montar as rodas de um veículo, né, se o eixo não foi colocado antes. Então, a atividade colocar eixo, ela temporalmente, ela vem antes da atividade colocar as rodas. E os pneus só podem ser colocados depois que a roda tiver colocada. E assim por diante. Algumas atividades eu só posso realizar depois que outras foram realizadas. Existe uma ordem. Tá? Eu não posso colocar, por exemplo, também, dando exemplos mais simples, eu não posso colocar o guidão na bicicleta se o quadro ainda não foi montado. Né? E assim por diante. Eu não posso colocar o freio, ajustar o freio, né, se toda a roda não foi montada. Né? E por aí vai. Né? No processo industrial, é mais do que evidente que você tem atividades que temporalmente só podem começar depois. Então, elas dependem de outras atividades que têm que ser realizadas antes. E essa dependência a gente modela com arestas. Então, a ordenação topológica, como diz aqui no final do slide, ela fornece uma sequência viável para a realização das atividades. Então, vamos voltar aqui no nosso exemplo. O que quer dizer uma aresta de J para G? Quer dizer que a atividade J tem que ser realizada antes da atividade G. A atividade G só pode começar depois que J terminar. Tá? Num programa, voltando desse exemplo, é porque J deve enviar dados para G. Então, G não pode começar antes que J termine e envie seus dados. Então, se eu colocar as tarefas numa ordem temporal, J tem que aparecer antes de G. E é o que aparece aqui nessa ordenação. Tá? Então, a ordenação ela não vai ferir nenhuma relação de dependência. H tem que vir antes de F, tá vendo? Por causa dessa aresta. Na ordenação, H aparece antes de F. O A tem que vir antes do C. Então, na ordenação, o A vem antes do C. Então, se eu colocar minhas atividades nessa ordem temporal, então, primeiro eu executo a I, depois eu executo a J, depois eu executo a H, e assim eu vou respeitar todas as dependências que estão aqui. Cada aresta direcionada pode ser vista como uma dependência. Então, uma aresta de A para C implica que C depende de A. Então, C tem que ser executada depois de A. Todo mundo entendeu a importância da ordenação topológica com esses exemplos? Ok. E por que um ciclo daria problema? Alguém tem gostaria de abrir o microfone e falar brevemente por que um ciclo daria problema? Você não teria que voltar em tarefas antigas que já teriam que estar prontas? Exatamente. Exatamente. O que o colega falou é exatamente isso, pessoal. Imagine que essa aresta de A para C estivesse orientada ao contrário.
Então, eu teria um ciclo direcionado, A para D, D para C, e se essa aresta tivesse orientada ao contrário, C para A. O que isso quer dizer? Que o D depende do A, o C depende do D, o A depende do C, então eu criei um impasse, o que a gente chama de deadlock, que é o termo técnico aí em inglês. O deadlock é o impasse, é um ciclo onde A depende de B, B depende de C, C depende de D e D depende de A. Então, um fica esperando o outro e o processo não pode evoluir. É o chamado impasse. E esse impasse pode ser feito até com apenas duas atividades. Por exemplo, digamos que o C dependa do A e o A dependa do C. Um ciclo com duas tarefas. Eu tenho uma atividade, uma aresta de A para C e uma aresta de C para A. Então, A depende de C, C depende de A. Mas A depende de C, mas C depende de A. Então, o processo não evolui. Tá? O processo não evolui. Por isso que o ciclo impede a ordenação topológica. Tá? Uma outra aplicação é o escalonamento de tarefas em um único processador. Agora eu acrescentei um elemento novo. Digamos que eu vou rodar uma série de tarefas computacionais em um único processador. Tá certo? Então, como é que eu posso entender essa aplicação? Vamos voltar aqui um pouquinho, tá? E eu queria mostrar para vocês aqui duas tarefas aqui. Vamos ver. Por exemplo, as tarefas B e D. Vocês estão observando aqui que B não depende de D e D não depende de B. Tá certo? Como B não depende de D e B não depende de D, então, em princípio, elas poderiam ser executadas, olhando só para elas, de forma independente, né? Ao mesmo tempo, porque uma não depende da outra, digamos assim. Tá? Elas não têm nenhuma relação de dependência entre si. Então, eu poderia executar elas ao mesmo tempo, porque elas não têm inter-relação. Tá? Por exemplo, eu poderia, a bicicleta tem duas rodas. Então, enquanto uma pessoa monta o quadro, eu poderia, outras duas pessoas poderiam cada uma montar as duas rodas ao mesmo tempo. Tá? Só que aí você entende que cada pessoa que está montando a bicicleta é um processador. Então, se eu tiver uma pessoa para montar uma roda e outra pessoa para montar outra roda da bicicleta, tá? Que é colocar o pneu no aro da bicicleta, encher o pneu. Se tenho duas pessoas montando duas rodas ao mesmo tempo, são como dois processadores rodando ao mesmo tempo, executando duas tarefas, tá? Distintas, né? Mas sendo executadas ao mesmo tempo. Então, quanto mais gente eu tiver para montar essa bicicleta, mais processadores eu tiver, mais rapidamente eu poderia terminar aquela tarefa globalmente falando, terminar a montagem da bicicleta. Tá? Agora, suponha que você tenha uma única pessoa para montar a bicicleta. Então, é claro que, nesse caso, não tem jeito. Mesmo que as duas rodas pudessem ser montadas em paralelo, ao mesmo tempo, eu tenho um processador só, uma pessoa só. Então, essa pessoa tem que montar uma roda antes da outra. Não tem jeito. Então, a ordenação topológica significa isso. Eu tenho várias atividades, várias tarefas que eu quero executar,
mas eu só tenho um processador. Então, eu tenho que colocar todas essas tarefas numa linha do tempo, e mesmo que haja tarefas que poderiam ser executadas ao mesmo tempo, como B e D, eu tenho que colocar uma na frente da outra, não tem jeito, porque só tem um processador. Tá bom? Numa outra ordenação topológica, o D pode aparecer antes do B. Vocês estão vendo aqui? Na primeira, o B aparece antes do D. E na segunda, o D aparece antes do B. Não tem problema, porque elas são independentes. Uma não depende da outra e vice-versa. Mas como eu só tenho um processador, eu tenho que escolher entre rodar o B antes do D ou rodar o D antes do B. Não tem jeito. Então, pessoal, uma ordenação topológica, tá, é como escalonar as tarefas num único processador. Cada vértice representa uma tarefa e cada aresta direcionada de A para B indica que a tarefa A deve enviar um dado para a tarefa B. A tarefa B só pode iniciar sua execução depois que a tarefa A enviar o dado. Dado que existe um único processador para executar as tarefas, então a ordenação topológica fornece uma sequência de execução ou um escalonamento dessas tarefas nesse único processador. Tá? Essa é a segunda aplicação. Escalonar as atividades num único processador. Se eu tivesse 2 processadores, poderia fazer um escalonamento diferente. Tá? Eu poderia colocar algumas coisas em um processador e outras no outro. Eu diminuiria o tempo de execução. Você pode até interpretar esse escalonamento como o tempo que você demora para executar. Se aqui eu tenho 2, 4, 6, 8, 10 vértices, é como se eu demorasse 10 unidades de tempo para executar tudo. Suponha que cada tarefa executa num instante de tempo só, eu teria que executar em 10 unidades de tempo. Com 2 processadores, talvez eu executasse em menos tempo. Talvez não, com certeza. Tá? Mas o escalonamento linear que a gente fala é esse aqui, é uma ordenação supondo que é um único processador. Então, qual é o algoritmo para fazer ordenação topológica? Ele é muito simples. Passo 1. Eu rodo uma busca em profundidade. Se essa busca produziu alguma aresta de retorno, então eu paro. G não é acíclico. Então, não tem ordenação topológica. Para e diz: não é possível escalonar essas tarefas. Não há ordenação topológica. Ok? Se a busca não produziu aresta de retorno, eu vou para o passo 2. Aí eu vou ordenar os valores das profundidades de saída geradas pela busca em ordem decrescente. Vou pegar todas as profundidades de saída e vou ordenar em ordem decrescente. Já vamos ver como é que é isso. Aí eu coloco como primeiro vértice o vértice com a maior profundidade de saída. Coloco como segundo vértice o vértice com a segunda maior profundidade de saída. E assim por diante. E essa ordenação final vai ser uma ordenação topológica. Vamos ver como é que fica isso? Aqui eu tenho o meu digrafo. Eu não vou mais dizer como é que a gente roda o algoritmo de busca em profundidade, mas aqui eu estou rodando o algoritmo de busca em profundidade. Os vértices vão entrando e saindo da busca, eu vou marcando as profundidades de entrada e de saída. Para acelerar aqui a execução, eu não vou mais explicar com detalhe todo o algoritmo, né? Eu vou só rodando ele aqui para vocês, depois vocês podem acompanhar os slides com o algoritmo em casa. Mas no final,
fiz a minha busca em profundidade, todo mundo ficou com a sua profundidade de entrada e de saída. Tá? Observa que interessante. Não tem aresta de retorno. Essa busca só produziu aresta de árvore e de cruzamento. Não produziu aresta de avanço, mas isso é mera coincidência. Poderia ter produzido aresta de avanço, não teria problema nenhum. Mas não produziu aresta de retorno, isso é que é importante. Então, é possível fazer a ordenação topológica. Agora, pessoal, eu vou rodar aqui um algoritmo, pode ser merge sort, quick sort, heap sort. Eu vou ordenar as minhas profundidades de saída no passo seguinte. Elas vão ficar em ordem decrescente. E quando eu fizer a ordenação, o 19 vai ser o segundo maior, né? Eu já vou puxar o D como segundo vértice. Então, essas aqui são minhas profundidades de saída. Ordenei e já puxei o vértice junto. Tá? Vejam. O D tem a profundidade de saída 19. Ele é o segundo maior. Ao ordenar, ele fica aqui como segundo maior. O C, desculpem, era a terceira maior profundidade de saída. Ao ordenar, ele fica na terceira posição. E assim por diante. Essa é a minha ordenação topológica. Agora eu apago as profundidades de saída. Então, o A é o meu V1, o D é o meu V2, o E é o meu V3, e assim por diante. Então, isso vai ser uma ordenação topológica. Agora, vocês podem checar como isso é verdade. Por exemplo, vamos pegar a aresta H para F. O H tem que vir antes do F. E está correto. O H é o V8 e o F é o V9. Vamos pegar um outro exemplo. A aresta é B. O E tem que vir antes do B. Realmente, o E é o V3 e o B é o V4. Então, está tudo certinho. E que mágica é essa? Por que as profundidades de saída, ordenadas de maneira decrescente, me dão a ordenação topológica? É muito fácil, pessoal. Esse algoritmo funciona corretamente. Vocês têm que notar que o vértice com a menor profundidade de saída, que era o G, tá? É o vértice que saiu antes de todo mundo na busca. Não é? Quem tem a menor PS é o cara que saiu primeiro na busca. Se vocês lembrarem, a PS é como o tempo do clock, né? Quem tiver a menor PS é o camarada que saiu primeiro. Ora, se ele saiu primeiro, é porque ele não tem nenhum filho. Porque se ele tivesse um filho na busca, tá? Eu ia passar o token para meu filho, porque a busca em profundidade funciona com uma pilha, né? Então ele sairia depois do filho. Mas como ele foi o primeiro que saiu, ele não tem filho. Se ele não tem filho, ele não tem vizinho de saída, pessoal. Eles são chamados sumidouro. É um vértice com grau de saída igual a zero. Sumidouro é um sinônimo de ralo, né? Você olha que, imagina que G fosse um ralinho de água aqui, então todos os raios, toda a água está escorrendo para ele aqui, entra aqui nele e não sai nada. Então ele é como se fosse um sumidouro, né? Ou um ponto que não reflete a luz, por exemplo, os raios de luz chegam aqui e são absorvidos. Ele é um sumidouro, tá? Então, ele não vai ter filhos. Então, o grau de saída dele é zero. Então, quer dizer que nenhuma tarefa depende de G. Não é isso? Porque se o G não tem vizinhos de saída, o grau de saída dele é zero. Ele é uma tarefa da qual ninguém depende.
Então, ele pode ser colocado por último. Nenhuma tarefa depende dele, eu coloco ele aqui por último. Esse é o raciocínio da busca em profundidade. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta sobre esse raciocínio? Tá tudo correto com esse raciocínio? Alguma questão? Nenhum problema não, tudo certo. Tudo certo? Então, Aqui também não. tá bom, pessoal. Se alguém tiver com dúvida, pode abrir o microfone. Uma breve recapitulação. Como a gente ordenou as profundidades de saída de forma decrescente, o último vértice é o que tem a menor PS, então ele é o que saiu primeiro. Se ele é o que saiu primeiro, ele não tem filho, nem manda aresta para ninguém. Se ele não manda aresta para ninguém, nenhuma tarefa depende dele, então ele pode ser colocado por último. Portanto, a posição desse vértice está correta na ordenação topológica, pois dele não partem arestas. A posição de F também está correta, porque se eu eliminar o G agora do grafo, o F vai ser o próximo sumidouro. É o cara que saiu em segundo lugar. Só tem o G depois dele. Então, a única aresta que ele pode enviar é para o G, e para mais ninguém. Mas como o G já saiu, ele só pode mandar aresta para as atividades que já saíram. Como o G já saiu, né? Então ele pode ser colocado aqui. E esse raciocínio vai continuar a todos os vértices voltando. Tá? E isso realmente mostra a corretude do algoritmo. Cada vértice VI vai ser um sumidouro no digrafo G, tirando todos os vértices para frente. F é um sumidouro se você tirar o G. H é um sumidouro se tirar o F e o G. J é um sumidouro se tirar os três da frente. Então, o VI é sumidouro se você tirar do VI mais um para frente. Então, essa busca em profundidade nos ajudou a obter o escalonamento de atividades. E quanto que eu gastei para fazer essa ordenação topológica? Eu gastei tempo linear. Tá? Eu não preciso nem ordenar as profundidades de saída, tá? Porque cada vez que um vértice sai da busca, eu já posso colocar ele à direita na minha ordenação topológica, não é verdade? Quando o G sai da busca, já posso colocar ele aqui à direita. O próximo que sair da busca, eu já coloco aqui à direita, à esquerda do G, já vou colocando aqui ao contrário. O próximo a sair da busca é o H, já vou montando a ordenação topológica de trás para frente. Então, na verdade, eu não preciso nem sequer ordenar as profundidades de saída. Um vértice saiu, já coloca ele na ordenação topológica de trás para frente. Então, isso dá um algoritmo de tempo linear, que é o tempo de fazer a busca. Tá bom? Algum questionamento sobre essa complexidade? Eu pensei numa pergunta, mas não exatamente sobre a complexidade. Tipo, se a gente quisesse outra ordenação topológica, era só rodar a busca, só que começando por outro vértice? Isso. Ou começando a busca por outro vértice, ou alterando a ordem de visita dos vizinhos de um vértice. Verdade. Beleza. Você pode fazer essas duas estratégias. Tá bom? Valeu. Aproveitando o gancho da sua pergunta, existe uma maneira alternativa
de obter ordenação topológica. Tá? Aproveitando a sua questão, né? Todo digrafo acíclico tem que possuir um sumidouro. Todo digrafo acíclico tem que ter um sumidouro. Tá? Por quê? É só você olhar aqui nesse digrafo, ele tem vários sumidouros. Vamos lá. O G é um sumidouro. Está vendo aqui? O C é outro sumidouro. Pode ter um ou mais sumidouros. Então, todo digrafo acíclico tem sumidouro. Se ele tiver ciclo direcionado, não é garantido que ele tenha sumidouro. Porque no ciclo, se vocês pensarem bem, não tem sumidouro. Todo mundo recebe e manda aresta para outro. Porque é um ciclo, né? Mas se o digrafo for acíclico, vai haver sempre, necessariamente, um ou mais sumidouros. Então, eu posso fazer o seguinte, é uma outra estratégia. Eu vou realizar a seguinte iteração, até que não haja mais vértices. Localizo um sumidouro, retiro do digrafo e vou colocando à esquerda, na ordenação sendo construída, de trás para frente. Vamos implementar essa ideia. Vamos localizar um sumidouro. C, por exemplo. C é um sumidouro. Isso quer dizer o quê? Que nenhuma tarefa depende de C. Se ninguém depende dele, boto ele ali na ordenação, lá no final. Qual é a tarefa? Se eu montasse uma bicicleta, qual seria uma tarefa que não depende de nenhuma outra? Digamos, se a sua bicicleta tiver uma buzininha, uma sirene, colocar essa sirene, nenhuma tarefa depende de colocar a sirene. Sirene você coloca por último, né? Ou colocar uma cesta, tá? Ou colocar uma luz de segurança. Então, são tarefas que não há outras tarefas que venham depois delas, elas são as últimas. Então, você localiza um sumidouro, a última tarefa é uma tarefa que pode ser colocada por último, porque ninguém depende dela. É diferente de montar o quadro da bicicleta, que não pode ser colocado por último. Então, coloca o C na ordenação. Aí você, ao mesmo tempo, tira o C do digrafo. Ao tirar o C do digrafo, você tira todas as arestas que estão chegando nele. Ficou assim. Agora você acha um outro sumidouro. Por exemplo, D. Tá vendo? D só recebe aresta, não envia. Então, coloca ele aqui à esquerda. Próximo sumidouro pode ser o G. Então, coloca ele aqui à esquerda. Próximo sumidouro, o A. Coloca o A à esquerda. Próximo sumidouro, pode ser o B. Coloca ele à esquerda. Próximo sumidouro, F. Coloca ele aqui à esquerda. Próximo sumidouro, o H. O H é um sumidouro. Poderia escolher o E também. Mas aí você tem opções. Como eu falei, a ordenação topológica não é única, o escalonamento das atividades não é único. Então, coloco o H aqui à esquerda, agora escolho o E, coloca na ordenação, escolho o J, finalmente escolho o I, e tenho minha ordenação topológica. Se eu escolhesse outros sumidouros, eu teria outra ordenação. Então, por exemplo, o G é sumidouro. Então, eu poderia colocar ele em último lugar, em vez do C. Tá? Então, aproveitando a pergunta da colega de vocês, esse algoritmo deixa até mais claro como a escolha que você faz ao longo do algoritmo leva a construir outras ordenações topológicas. Tá bom? E isso também dá para rodar em tempo linear.
como a busca em profundidade. Ok? E com isso, eu vou encerrando a nossa matéria de hoje. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, esclarecer alguma dúvida sobre esse segundo algoritmo ou sobre a aula em geral? Tá tudo certo, pessoal? Ok, então eu vou encerrar a gravação.